Habilidade humana é um assunto do Robinson Crusoe. É um cara que sozinho consegue se virar numa ilha deserta, ficar vivo e até com algum conforto, né, com alguma complexidade de recursos assim que ele vai desenvolvendo. Então é isso, né? A habilidade humana é sim um assunto do livro, a capacidade de subjugar a natureza, de se virar num ambiente inóspito. Mas também é assunto do livro, e de certa forma bem destacado, a providência divina, esse cuidado de um Deus que não se afastou da sua criação e do ser humano e que cuida, né, para que as coisas aconteçam de uma forma adequada. É, Num primeiro momento, isso aparece de forma bem sutil, assim, uma afirmação bem solta. Por exemplo, quando Robinson Crusoe faz uma lista, essa coisa racional também, né, de ver minha situação. Então, eu vou fazer uma lista da parte negativa da coisa, uma lista da parte positiva da coisa. Nessa lista aparece, por exemplo, assim, como negativo, eu estou sem muitas opções de roupa, eu não tenho roupas por aqui, né? Mas eu estou numa ilha que faz calor, eu não vou passar frio por causa disso. E aí no último elemento ele põe assim, não tem uma alma viva para conversar comigo e para aliviar minha situação, né? Mas aí ele fala assim, Deus fez com que o navio, os destroços do navio ficassem aqui perto da praia, perto o suficiente para eu poder ir lá buscar coisas e me munir de recursos, né? Deus fez isso, né? Não foi assim, por acaso aconteceu isso. Então e aí ele usa, né? Ele vai ao navio várias vezes e busca várias coisas de lá, né? Pólvora, ele busca até dinheiro, tem uma coisa interessante sobre isso. Ele busca muita coisa, corda, coisas assim que são muito úteis. E aí tem uma coisa interessante que tem um episódio sobre providência, né? Que eu acho que é muito importante. Entre as tralhas que ele busca de lá, tinha um saquinho quase vazio, praticamente vazio, que ele vai olhar o que tem dentro e é um resto de grãos, né? Grãos que provavelmente, ele diz, tinham sido levados no navio para alimentar aves domésticas e já estavam velhos, já estavam comidos de ratos, os ratos tinham acabado com praticamente tudo, e ele fica chateado com aquilo e sacode esse saquinho com os restos de grãos do lado da casa dele, que ele chama de fortaleza, né, que ele constrói ali, e sacode esse saquinho por ali. E sem pensar muito, ele se esquece disso, se esquece que fez isso. E aí começa uma temporada de chuva, né, um mês que chove bastante. Um mês depois, ele sai de casa numa dessas e vê uns pendõezinhos nascendo, né, uns pezinhos de cevada. E aí ele se assusta, porque como que numa ilha dessa, né, num ambiente tropical desse, de repente, do nada, tá brotando cevada. E a primeira reação dele é pensar assim, que ele fala assim, até então eu em geral pensava que as coisas aconteciam por acaso, né, obra do acaso, ou como as pessoas dizem assim, Deus quis, né, mas sem grande reflexão. E agora pela primeira vez vendo aquele grão brotando do chão espontaneamente, como algo que acontecia para mim, para cuidar de mim, e aí ele vai às lágrimas, né? Ele chora emocionado e agradece a providência divina por cuidar dele dessa forma tão maravilhosa. E vai procurar pela ilha outros pezinhos desses, né? Que estariam brotando, estariam já crescidos ali. Não encontra, obviamente, nada. E aí ele se dá conta, né? Ele lembra assim: caramba, eu sacudi o saquinho com aqueles restos de grãos lá. E aí ele pensa assim: então não tem nada de tão sobrenatural assim. Simplesmente cresceu grão que eu tinha jogado lá. E aí ele confessa, né? Eu confesso que é, nesse momento toda aquela minha gratidão religiosa pela providência de Deus na minha vida, esse sentimento todo começa a se abater e começa a sumir. Aí no tempo da escrita, isso é quando acontece lá, no tempo da escrita ele faz assim, agora pensando bem, né? Eu deveria, na verdade, ver na sucessão de acontecimentos comuns, né, algo tão digno de gratidão pela providência divina, quanto se tratasse de algo maravilhoso, quanto o chão fazer brotar cevada do nada. Por quê? Aí ele reflete. Porque
Olha, eu primeiro achei aquele saquinho, né? Se você pensa, achei o saquinho. Os ratos não comeram todos os grãos, tinham grãos ainda inteiros, capazes de germinar, né? E eu joguei sacudi esse grão no chão. Eu podia ter deixado no saco, eu podia ter sacudido na pedra, sacudido na areia. Eu sacudi ali numa terra boa, com a sombra da pedra. Veio a chuva no tempo certo e cresceu isso tudo ali. E aí ele falou, então, olhando mesmo na coisa comum, eu devia ver algo maravilhoso, uma ação de Deus, né? Um cuidado de Deus para comigo, providência divina. Isso faz parte, né? Essa percepção dele, né? De que de chorar de agradecimento, depois lembra que eu comentei no outro vídeo, né? Que ele é oscilante, né? Ele é inconstante, né? Mas chorar de agradecimento, depois perder a graça da coisa, achar que não tem nada demais, mas mais maduro, depois refletindo, pensar que não, Deus cuida da gente por meios não tão sobrenaturais, mas ainda assim que podem revelar uma ação divina atenta, né, e preocupada conosco. É uma reflexão da personagem, né? Claro que aqui tem muito do autor, que, como eu disse, estudou para ser um pastor presbiteriano, mas é algo que eu acho que vale para todo mundo, né? Em algum momento pensar assim, tem coisas que a gente fica muito emocionado porque é maravilhoso, mas a gente poderia ser grato a Deus pelas mínimas coisas comuns que nos acontecem também, né? Mas aí é a questão da caminhada de cada um. É, Robinson Crusoe não começou a ler a Bíblia, né? Isso vai acontecer daqui a pouco. Mas vamos ficar por aqui. Era sobre isso que eu queria comentar. E na próxima tem mais. Um grande abraço e até lá.